Então, olá, muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por se disponibilizarem a fazerem-nos esta entrevista e darem a conhecer o que vocês fazem e o vosso trajeto, não é? E gostávamos de agradecer porque o trabalho da Mariana, no que diz respeito a depois o trabalho mental na parte desportiva, é muito importante, é essencial, e a parte do Bassó também dar a conhecer de que forma é que a forma como ele vive o seu dia-a-dia é importante também para o crescimento a nível desportivo e a nível mental. Essencialmente, esta entrevista baseia-se aqui na união entre o corpo são e a mente sã. Vamos começar? Vamos a isso. Vamos? Então, com 3 títulos ligados ao mundo do desporto, mais concretamente ao kickboxing, queríamos que descrevesses de uma forma breve como é que é o teu dia-a-dia em termos de rotina. O meu dia-a-dia, em termos de rotina, é baseado em hábitos, porque só assim é que eu cheguei aqui. Eu costumo acordar de manhã cedo para ir correr, logo a seguir muitas vezes vou trabalhar. Quando dizes cedo, é muito cedo. Muito cedo, às vezes é às 6 da manhã, às 6 e meia, dependendo do dia. Logo a seguir, muitas vezes também tenho que ir dar treinos, porque eu também, o meu trabalho é também dar treinos, também sou treinador, e logo a seguir dos treinos que eu dou, eu costumo treinar também. Muitas vezes, uma vez por semana, tenho uma consulta com a Mariana, nomeadamente também preparo-me através da musculação, com o meu preparador físico, massagens, fisioterapeuta, osteopata, e basicamente é assim o meu dia-a-dia, é treinos, trabalho e muita disciplina, exatamente. Okay. E que cuidados é que tu tens com a tua alimentação diária? Desde que acordas? Eu tenho um plano de alimentação que foi-me atribuído pelo meu nutricionista, onde principalmente na fase da competição tenho que ser muito rigoroso em termos de alimentação. Tudo aquilo que eu como faz diferença na minha performance, desde que eu acordo até que eu vou para a cama. Portanto, a minha alimentação muitas das vezes, principalmente na fase da competição, é muito rigorosa. E é isso, é muita proteína, carboidratos, líquidos, água principalmente e fruta. E segues à risca? Tento ao máximo seguir à risca, principalmente porque faz toda a diferença. Então, a maioria das vezes sigo sempre a alimentação à risca, portanto, quase nunca falho. E é fácil? Não é fácil, mas é possível. E sempre foste assim muito atento com aquilo que comias, ou foi a partir do momento em que decidiste ser Não, foi a partir do momento que decidi ser um profissional. Eu até o ponto de chegar a ser real, quando eu lutei pela primeira vez como profissional, demorou algum tempo para mudar o chip, porque ser um profissional não é só, como no nosso desporto, lutar sem caneleiras. É ter uma rotina e ter muita disciplina e consistência. Isso é que me tornou realmente um atleta profissional, e é isso que eu sou hoje em dia. E lutou muito contra uma tal de dor de barriga que achava que era 1000 intolerâncias e na verdade era ansiedade. Quer falar sobre isso? Fala sobre isso, porque isso é muito importante também. Exatamente. De que forma é que podemos... Bom, eu não me considerava uma pessoa ansiosa. Só através da Mariana que descobri que ficava um bocadinho ansioso nas provas de competições. Portanto, eu sempre ficava muito mal disposto do estômago. E uma vez que o meu treinador até disse: "Só isto deve ser por causa da competição", que eu disse: não, mas eu estou bem, Assim que acabou a prova, fiquei bem da barriga, fiquei bem do meu estômago, e pronto, depois tive que assumir realmente que a ansiedade mexe um bocadinho com o meu sistema digestivo. E pronto, Mas conseguiste ultrapassar? É uma luta diária, com o trabalho também da Mariana, com a ajuda dela, e as ferramentas que ela vai me dando, vou conseguindo controlar melhor a minha ansiedade. Porque na verdade a ansiedade não é má.
temos que saber lidar com ela. Exatamente. Sim, E sim. é uma coisa que existe, temos é que Exatamente. depois negociá-la. Exatamente. Então, e quando é que descobriste a Mariana e de que forma é que ela te tem ajudado neste caminho? Bom, eu costumo dizer que quando... Fala a verdade. Fala a verdade que eu estou na história real. Bom, eu na verdade conheço a Mariana há muitos anos, porque ela também treina no meu ginásio. Só que eu nunca não tinha a ligação que eu tenho hoje em dia com ela. Eu tinha. Eu também tinha, só que eu não era assim tão forte como hoje. E isso foi durante o Covid, não foi? A segunda fase, Acho que foi. quando abriu. Porque ela apareceu no ginásio, estava lá, só que era o treino de competição. E eu perguntei a Mariana, porquê é que tu estás aqui? Basta, eu sou mental coach. Disse, mentira. Estava com o Diego. E ela estava com um colega meu, com outro colega meu, e eu fiquei logo com os olhos a brilhar, porque eu já sabia mais ou menos o que era uma mental coach, até porque foi o meu irmão que estava a frequentar uma mental coach na altura. E é assim que ela disse que era uma mental coach, eu também quero, aproveitei logo, e ela disse, então vamos combinar isso. E foi assim que eu agarrei essa oportunidade. E até hoje estou... Faz uma diferença. E faz muita diferença. Eu digo assim que ela é uma bênção quando apareceu na minha vida, porque eu sempre acreditei no poder da nossa mente. E sem uma mente forte, o resto não interessa. E cada vez mais eu valorizo a saúde mental, porque eu vejo muitas pessoas, muitas figuras públicas, por assim dizer, que têm muito sucesso financeiro e na sua carreira, mas chegam num determinado momento das suas vidas que eles não têm uma estrutura mental forte e às vezes não conseguem pedir ajuda porque é sinónimo de fraqueza. Então não vale o dinheiro, não vale o sucesso na carreira se não tiveres uma mente sã. E pronto, por isso que eu digo que o trabalho dela faz toda a diferença e vai continuar a fazer toda a diferença na minha vida. É que ter resultados quando se treina é fácil. Agora, consistência se torna difícil. Exatamente. Agora eu queria que tu imaginasses que estavas a dar um exemplo de como motivar muitas crianças e muitos adolescentes que querem ir em busca dos seus sonhos e no caso específico de um sonho profissional que tenha a ver com o desporto, o que é que tu tens para dizer a esses jovens? Muito difícil. Eu sei. Bom, se eu tivesse que dizer a esses jovens e a mim próprio na altura que eu estava a começar, é que não tivesse medo, porque o medo é o grande travão e o grande problema das pessoas que têm um sonho, porque é difícil ir atrás realmente de um sonho, porque muitas vezes as pessoas não acreditam em nós e nós já temos as dúvidas e as pessoas que estão ao nosso redor ainda mais incentivam e ampliam essas dúvidas. Portanto, aquilo que eu tenho que dizer a esses jovens é que não tenham medo e se eles realmente sentirem e acreditarem no que eles querem fazer, que continuem e que se agarrem às oportunidades que lhes vão surgindo na vida e que se rodeiem de pessoas que lhes ajudem a continuar o seu sonho e o seu percurso e que busquem ajuda, que não tenham receio em pedir ajuda e tirarem as suas dúvidas. Muito bem. Diz-me uma coisa, nós sabemos, já nos disseste ainda há pouco, que tu ganhaste já 3 títulos. Como é que tu te sentes ao chegares a este patamar? Ainda há bocado estava em casa e estava a pensar nisso, que eu nunca diria que eu estaria onde estou hoje em dia com estes 3 títulos que eu tenho atrás de mim. Nós já vamos mostrar os 3 títulos. Porque... Parabéns por eles. Obrigado. Porque eu comecei tarde no desporto, por assim dizer, porque eu comecei a competir com 21 anos e 21 anos acho que é uma idade onde supostamente tu já tens definido uma carreira, projetos na vida e por aí além. E eu comecei um desporto como o kickboxing que não tem
uma imagem tão forte aqui em Portugal, o que aí está. Eu tive muito medo em seguir o meu sonho, mas a minha vontade e acreditar em mim foi muito maior. Então, ter estes títulos hoje em dia é muito gratificante e é um orgulho muito grande para mim. Enquanto ele fala, nós vamos cá mostrar os títulos dele, não é verdade? Porque foi uma luta atrás da outra e foi muita consistência e resiliência. Portanto, isto para mostrar o quê? Aos jovens, não é? E às crianças que tenham este tipo de sonhos, ou que tenham outros sonhos, que vale a pena seguir os seus sonhos e lutar por eles, certo? Certo, certíssimo. Se a gente não lutar pelos nossos sonhos, quem é que vai fazer? Sentes-te feliz hoje em dia feliz. Com a escolha que tu fizeste? Sinto muito feliz e eu faço aquilo que eu gosto, trabalho nesse meio e é um grande orgulho para mim olhar o Bassó de ontem e olhar o Bassó de hoje. E é muito gratificante estar onde eu estou pelo meu trabalho e pelas pessoas que me ajudaram a chegar onde eu estou. Principalmente esta pessoa também. Agora me bateu. E agora, falando da Mariana, que é, digamos assim, se não estar a pesar, eles são muito pesados. São muito pesados. Uma das pessoas mais importantes neste teu trajeto, a psicóloga. É psicóloga. Quando é que decidiu avançar para uma carreira também como mental coach? Eu acho que foi um pouco o percurso da vida. Comecei a gostar muito mais da transformação do futuro quanto no trabalho do passado, das emoções do passado. E o mental coach, a diferença básica entre psicólogo e mental coach é um pouco isso, né? E com atletas eu gosto muito e me inspiro muito pela mudança rápida que a gente consegue ter só em determinar talvez objetivos e autoconhecimento. E com o Bassó foi muito assim. O Bassó, ele sabia que ele gostava do que ele fazia, ele sabia que ele era bom naquilo que ele fazia, só que ele não sabia para onde é que ele ia. Então, a gente determinou para onde que ele gostaria de ir e a partir desse momento, o caminho foi sempre em frente, né? Eu costumo brincar que o Bassó é meu balão de hélio e eu conheço o Bassó muito bem. Ele para mim é super transparente, a gente já se conhece há muitos anos, não chora. E eu conheço o Bassó ao longe, sei quando ele tá bem, sei quando ele tá mal, e o Bassó ele é muito flutuante, e isso que é bom no nosso trabalho é mesmo o conhecimento da pessoa, o conhecimento do comportamento da pessoa e as coisas que a gente pode fazer para essa pessoa ter mais consistência. É muito dinâmico e muito individual, e o trabalho com o Bassó é bem assim, a gente trabalha mais ativar a confiança e desativar a confiança também, né? O Bassó tem muita sorte, mas também ele é um menino muito querido por todo mundo, mas ele tem uma rede de apoio muito boa, né? Que sou eu, que adoro ele, todo mundo sabe. João Diogo é ótimo, João Diogo é quase que a minha alma no tratamento com o Bassó, porque qualquer coisa que acontece com o Bassó, eu aciono logo o João Diogo, a gente já se aciona um ao outro e... Ele tem uma rede. Ele tem uma rede muito boa, sim. Muito boa, mas isso eu acho que vem muito dele, por ele ser uma pessoa boa, uma pessoa com um coração gigante e uma vontade enorme de chegar onde ele quer, que antes ele não sabia direito onde ele queria chegar, ele só queria saber que queria... Como é que tu dizia? Lutar, né? Não, tu só dizia, eu quero ser o melhor. Sim, Eu dizia, ser o melhor é muito subjetivo, é resultado. Tu quer ganhar o quê? Aí foi o quê da One Championship, não foi? Que tu colocou, foi? O sonho dele é chegar na One Championship. Então digamos assim que o teu trabalho também foi um bocadinho à procura do objetivo dele. Ou seja, ele tinha tudo ali muito vago. Claro. E foi uma mental coach essencial nesse sentido também. É super, porque já diz o filme do País das Maravilhas, se a gente não sabe onde quer chegar, qualquer lugar tá bom. Exatamente. Né? Pois, E no fundo a gente estabeleceu onde ele só dizia, eu quero jogar em grandes palcos.
Mas grandes palcos é muito aberto. O que é isso, né? Aí quem é que vai estar lá contigo, como é que tu vai se sentir, num lugar específico. Daí a gente depois bota todos os degraus para chegar até esse lugar. E o trabalho com o pessoal foi muito assim, ao início. E depois puxa para cima, puxa para baixo, puxa para cima, puxa para baixo. Então conseguimos perceber aqui, além do trabalho que iniciaste com o Bassó, nasceu também uma linda amizade, não é? É quase família, não é amizade já, é família. Quase, pensei que já era família. Não, é família, é família. Eu tenho que chegar Eu também contrato meus filhos. E ninguém faz mal pro Bassó, ele sabe disso. De que forma é que o mental coach pode atuar, por exemplo, quando o resultado do atleta não corresponde? O que é resultado? O resultado, por exemplo, ele não gostou da performance dele. Que tivesse ganho ou não, ele não gostou, ficou descontente. De que forma é que o mental coach trabalha esse atleta, quer seja o Bassó, quer seja outro atleta, que não tenha ficado descontente com a sua performance? É que no fundo a performance é 1% do trabalho, né? É só o final de tudo. Porque o atleta que é trabalhado mentalmente, ele sabe exatamente o porquê que o resultado não foi positivo. Né? Ainda esses dias tive um atleta de jiu-jitsu que disse: tô super feliz, já sei quando é que meu irmão gêmeo entra. E foi fantástico ouvir aquilo, porque realmente, e ele só dizia, isso é um jogo de xadrez onde eu estou movendo os meus peões para fazer o checkmate. E no fundo é verdade, a gente não pode ganhar sempre. Né? A gente tem um objetivo, que é chegar na One Championship, só. Quando ele chegar lá, o caminho dele, a grande vitória dele é chegar na One Championship. Tudo que leva até lá são resultados, que pode ser em vitórias ou em derrotas, mas que só vai ser vitória quando ele chegar lá. Né? Então, ele ganha todos os dias na performance dos treinos, avaliando os treinos, até ele, quando a gente começou, foi super engraçado que eu disse para ele: tens que avaliar as questões positivas do teu treino. Conta lá. Bom, uma das primeiras tarefas que ela me deu foi isso, que eu estava numa fase, eu acho que acontece a todos os atletas, que nós nos apaixonamos por aquilo que nós fazemos, só que chega uma determinada fase que é tanta pressão ou seja, o que é que as pessoas vão dizer? Tu já estás aqui, então acabas por ter muita pressão, então acabas por perder o brilho naquilo que fazes. E eu estava um bocadinho assim, não desfrutava já dos treinos, botava muita pressão em mim. E ela me disse: olha, depois de cada treino tens que pensar no que correu de bem. Esquece o que correu de mal, foca-te só naquilo que correu bem. E nós todos, quando acaba um treino, acho eu, que todos nós pensamos naquilo que fizemos de mal, porque é aquilo que nós temos que corrigir. Então, e foi o que eu lhe perguntei: não, vá só, foca-te só naquilo que tu fizeste bem. Disse: acha, Maria, mas não faz sentido, vá só, foca-te só naquilo que tu fizeste bem. E depois, passado até um dia, focas-te naquilo que correu de mal e tentas corrigi-lo. Disse: ok, está bem. Cheguei, primeira vez que fui fazer isso, Ave Maria, é muito difícil. Mas a verdade é que o resultado é incrível. Porque quando eu me foquei naquilo que eu fiz de bem, parece que fiquei muito feliz. Ou seja, tipo, só nos focamos naquilo que correu de mal e esquecemos aquilo que correu de bem. Então, o facto de eu ter focado naquilo que fiz de bem, comecei a ter outra vez aquele brilho que eu tive no início. Porque às vezes eu esqueço tudo aquilo que eu já conquistei. E só olho para aquilo que onde ainda não cheguei. Esqueço tudo aquilo que eu já conquistei. Então, quando eu me comecei a focar naquilo que eu fiz de bem em cada treino, comecei a ter aquela vontade outra vez: ok, bora, é isto. E foi uma das coisas que eu disse: Ave Maria, sou uma coisinha de nada, fez toda a diferença. E é isso, e é o que nós temos vindo a trabalhar. Ela dá-me ferramentas e eu utilizo as ferramentas que ela me dá. Nem sempre, como é óbvio, mas também, ok, dou a volta por cima. E depois levas nas orelhas. Essa parte a gente corta. Bem, Mariana, mas isto este conselho que lhe deste, isto que lhe transmitiste, até acaba por ser um conselho para as pessoas em geral, não é? Porque sim, porque no fundo ninguém é perfeito. Exato. Nós estamos sempre em desenvolvimento.
por exemplo, enquanto atleta, né, a gente treina para ficar cada vez melhor. Né? Nunca a gente vai ser perfeito, nunca vai ter técnica perfeita. Se a gente não sabe aquilo que a gente está fazendo de bem, a gente vai sempre ativar aquilo que está fazendo de mal. E o ser humano não foi construído para negatividade, né? Que a gente não tinha antigamente, hoje em dia tem. Mas, sim. Tá rindo quem? Não, é perfeito, realmente, pensando assim, sim. Muitas vezes focamos no que fizemos É gratidão, mal, né? não é? E não nos focamos no que Naquilo estamos a fizemos fazer bem exatamente. e esforçarmos por fazer. Existem exercícios mesmo de gratidão Sim, logo sim. no início do dia para começar bem, para ver a coisa numa outra perspectiva. Ver o copo meio cheio, né? Sim, sim, exatamente. Porque há sempre um lado positivo. Exato. Mas não é fácil mudar essa mentalidade. Mas quando muda é tão bom que as pessoas já não querem Sim. mais voltar ao de Exatamente. antes. Sim. Era como estava a dizer o Bassó. Ao princípio foi muito difícil, Foi muito difícil. mudar. Exatamente. E é mudar sempre os muito sítios, não é? difícil, é o que eu digo a Mariana, que o autoconhecimento é uma busca contínua e é muito difícil. E nem todas as pessoas têm a coragem de fazê-lo. Eu digo assim, é como é realmente, dá-me realmente medo, porque é como se é como a metáfora que ele utilizou, é como se entrares num quarto escuro, tu não sabes onde é que estão as coisas, vais bater com as coisas. Mas quando começares a perceber onde é que estão as coisas, se entrares num quarto escuro, já estás-te a ambientar, já estás tranquilo. Então o autoconhecimento basicamente é isso. E faz toda a diferença saber quem nós somos e saber lidar com os nossos medos. E é isso que nós temos estado a trabalhar, saber quem é o Bassó Pires. Muito Né? bom. E é isso, porque às vezes não dá para separar, neste caso, o atleta da pessoa. Né? E é importante saber isso, que o atleta e a pessoa são a mesma pessoa. E tens que saber trabalhar com a mesma pessoa. Porque se o atleta estiver bem, mas a pessoa não... Sim. Eu acho que a Mariana está muito orgulhosa de ouvir falar. É porque isso, eu já nem me lembrava das conversas que a gente teve. E realmente fosse muito a fundo. Isso foi logo ao início, quando eu perguntei pro Bassó, quem és tu? Lembra o que tu respondeu? Já nem sei. Quem é o Bassó? É isso aí. Quase se matou Não. e foi se encolhendo. E isso é a pergunta mais difícil do mundo. Como assim? Quem és tu? Ai, não sei. Quais são as tuas Eu acho que é capacidades, as tuas exatamente qualidades? Eu acho que as pessoas, se começarem a perguntar, mas isto é um bocadinho a minha perspectiva, quem és tu, têm mais dificuldade em responder do eu perguntar-te a ti quem és tu e tu Sim. responderes quem é a outra Nós pessoa. uma vez fizemos uma sessão em grupo que ela fez um exercício com linha. Foi com linha e foi com sorteio também. Foi Acho que dois, qualquer coisa assim, ou seja, nós tínhamos que descrever o outro, que dependendo da linha ou dependendo do sorteio, não me lembro bem. E as pessoas foram descrevendo o outro. Ou seja, todos nós temos dificuldade de nos descrever, É verdade. mas descrever o outro é realmente diferente. E depois, como nos vemos e como as outras pessoas nos veem, é completamente diferente. E eu lembro-me que houve um rapaz que me descreveu e a Mariana olhou para mim, estás a ver, Bassó? Como é que as outras pessoas te veem? Sim. E eu não me via assim, né? E eu tinha muita dificuldade em saber quem eu sou, descrever-me. E hoje em dia, depois passou um tempo outra vez, voltámos a fazer esse exercício em sessão e eu consegui descrever-me. Ou seja, já tinha mais a vontade de descrever-me com os meus colegas. E é isso. A Mariana foi-me dando ferramentas e eu fui aproveitando-me dessas ferramentas. E se eu estou hoje em dia com esta mentalidade, é graças a ela e já lhe disse que isto é para a vida. Até eu dizer não. Não consegue. Então já assinou o contrato, é até Já morto está. de espera. Mas só uma questão, isto agora é um bocadinho de curiosidade. Nós agora estivemos a falar do Bassó enquanto atleta, enquanto campeão, enquanto ganhador de vários títulos. Agora, uma questão. O Bassó, enquanto treinador de crianças, não é? São crianças, jovens, adultos também. Então, como é que funciona? Como é que
a tua interação com as crianças e com os adultos será diferente, não é? De que forma é que Como é que utilizas, te por sentes? exemplo, Como é aquilo que a Mariana te dá para ti, não é? E De que por- forma é que para tu todos. interiorizas e depois, no treino com as outras pessoas, quer sejam crianças, quer Adultos. sejam adultos, tu utilizas isso para desenvolver nos outros também. por exemplo. Eu Acho que era isso, mais ou menos. Sim. E perceber como é que funciona, porque temos aqui duas situações diferentes, não é? Exatamente, uhum. Não é? Ele enquanto... Eu tento. Posso responder primeiro? Podes, claro. Eu acho que o Bassó é um grande treinador, porque ele utiliza muito das dificuldades que ele tem em combate nos treinos dele. Eu acho que o treino dele é um dos melhores que tem exatamente por isso, porque ele sabe que, por exemplo, se defender como é que chama? Low kick? A esquiva. Esquivas. A esquiva é super importante, ele até tem uma frase, qual é a frase que tu usa? É, Bater é bom, mas apanhar... O utiliza tantos que é tipo, bater é bom. Não, como é que é? Bater é bom, mas apanhar nem tanto, né? Pois. Toda a gente gosta de bater, mas apanhar. E ele vai sempre atrás das dificuldades dele para passar para as outras pessoas, da dificuldade que ele vem dos outros também, para passar nos treinamentos dele. E sempre gostei, até quando eu achava que a gente era super amigos, ele nem sabia meu nome. Eu sempre disse, ainda lembro uma vez que estava uma amiga minha que a gente entrou junto para fazer uma aula teste, a Catarina, Uhum. e ela disse, mas eu estava pensando em fazer PT. Eu disse, eu só faço PT se for com Bassó. Porque ele tem a capacidade de transmitir a individualidade dele, né, nos treinos. E acho que hoje ele utiliza muito das técnicas que a gente usa de esquiva, do instinto superior, da memória muscular, que eu vejo que ele faz isso muito nos treinos. O Bassó tem uma capacidade de maturação emocional muito grande e ele se aproveita de tudo, ele vê o que é importante ou não para ele, se aproveita de todas as ferramentas, de todas as técnicas para evoluir. Isso é super importante, porque uma coisa é a gente ter e não utilizar e depois, sim, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Ele se utiliza de tudo e passa para todo mundo também. Muito nos treinos eu vejo. A gente até riu, até quando vou aos treinos todo mundo diz, lá tá ele com as tuas teorias, Mariana. Né? Mas foi graças a essas teorias e agora no campo pessoal que ele conseguiu fazer milagres com o meu filho. Uhum. E ele foi treinador do meu filho durante uns 2 anos, não foi? Mais ou menos. Foi. Ainda vai voltar, vai ver. Mas eu acho que é muito dele. Eu E acho que é ele muito dele, da história de vida. nós falávamos muito e uma das coisas que funcionava muito bem com o Bassó, eu transmitia-lhe qual era o estado de espírito do meu filho e ele utilizava essa informação para, antes de dar o treino físico, também acho que lhe treinava a mente. Porque muita da informação que vinha dali, depois eu falava com o meu filho e ia-me apercebendo, portanto, ele não é só um treinador físico, mas também marca muita diferença pelo aquilo que ele transmite como força, como motivação, como tudo o que foi importante na vida do meu filho. Portanto, eu tenho o Bassó como uma referência, tenho o Bassó como uma pessoa da família e devo-lhe tudo. Vais ficar rico contigo. Não é como se fosse. O Natal vai ser complicado. O Natal passado aí vai ser na minha casa. Então pronto, a passagem de ano pode ser a Páscoa. Não, mas é verdade. Eu acho que isso tem a ver com a capacidade mental dele, né? Eu acho que isso faz parte da personalidade dele, que ele consegue aproveitar muito as coisas, porque eu tenho diversos atletas que às vezes aproveitam um pouco, outras coisas não, dependendo do mood, sabe? Dependendo da necessidade. O Bassó se aproveita de tudo, ele tem a noção da importância, ele absorve muito bem e depois consegue passar. Mas eu acho que isso é dele, é uma essência que é dele. E isso é muito diferencial no Bassó. Podemos dizer que ele é uma pessoa muito empática também. É. Ele Às tantas já nem sei o que é que vou dizer, já responderam. Mariana, nós queríamos aqui que pudesses também fazer o mesmo, ou seja, imaginar que estás a falar com crianças, com jovens que têm sonhos, que têm ambições e de que forma é que, sendo esses sonhos ou ambições ligadas ao desporto, a importância de terem um corpo sã e uma mente sã também. para falar com as crianças jovens?
Pra mandar uma mensagem assim? Sim. Podemos dizer que sim, uma mensagem. Ajuda aí. Força! Por isso que tá de quatro. Eu digo sempre que a gente tem que acreditar muito nos nossos sonhos. Quando a gente tem um sonho que é nosso, a gente tem que desenhar ele e construir, seguir sempre em frente. Quando a gente tem um sonho que é dividido com a nossa família, que muitas crianças e jovens sofrem muita tensão e pressão dos pais, e essa pressão e tensão pode ser positiva, desde que o sonho sempre esteja lá. E fincar os pés no chão e ter a certeza daquilo que a gente quer e seguir em frente. Obstáculos vão ter sempre na nossa vida, sempre. Mesmo com sonho, mesmo sem sonho, a gente vai passar por obstáculos. Não se deixar se intimidar por uma parede gigante de tijolo, mas tentar arranjar ferramentas para derrubá-las, sempre, né? Modificar um pouco as palavras, que às vezes a gente fala, isso é muito difícil, isso é um problema. Ainda esses dias meu marido veio para mim e disse assim, temos aqui um problema para resolver. Eu disse, boa! E ele tá gozado. Eu disse, não, se é um problema tem a solução, né? Agora um desastre, alguma coisa já não tem. Agora se é um problema tem solução. Vamos solucionar. E as crianças às vezes não têm essa noção, mas é preciso ter a noção de que tudo a gente consegue superar. Desde que a gente tenha vontade e saiba o que está no nosso controle e não está. O que a gente consegue controlar, noção? Os nossos atos e dar o nosso melhor. O que a gente consegue controlar, noção? Eu acho que estás a levar das ovelhas. A gente só consegue controlar 3 coisas na vida, né? São tanto conhecimento aqui. Pensamentos, sensações e emoções. De resto, não. E as crianças e adolescentes têm muita dificuldade em perceber o que são as emoções, porque eles ainda não sabem. É normal. As nossas emoções sofisticadas começam com 13, 14 anos. Então, a gente fica meio perdido, né? E se não tiver ninguém para nos ajudar, que emoção é aquela, tenta só refletir o que está sentindo. E só seguir o sonho. Portanto, a mensagem aqui, seguir os sonhos. Sim, com os Sim. pés bem Sempre. assentes na terra. Assentes na terra, sim. E eu acho que desta forma conseguimos transmitir que tudo é possível. Porque tu não nasceste num berço de ouro. Nada disso. E também começaste do zero. E estás num país que te acolheu, mas que não era de facto onde tu tinhas as tuas raízes. Portanto, se o Bassó consegue... Eu que digo, se o Bassó consegue, toda a gente consegue. O berço de ouro também é subjetivo, né? Porque, no fundo, ele teve muitos valores nesse. O ouro dele foi O ouro que eu me referi era... Ele praticamente não tinha ninguém da família e ele começou de uma forma humilde e se calhar foi por isso que ele a cada passo que ia construindo ia dando mais valor. Se calhar aquelas crianças ou adolescentes que começam já tendo muita coisa, se calhar não dão tanto valor. E... É tudo uma questão de ressignificar, porque a gente acha isso, não tenho isso facilitado, meu amigo tem o pai, o tio e não sei o quê. E não é, a gente tem que ressignificar o que a gente pode pegar da história da nossa vida, né, para botar num berço de ouro, porque o berço de ouro é muito subjetivo. E o Bassó teve um berço de ouro e diamantes, porque ele teve muitos valores que fez ele ser essa pessoa humilde que ele é hoje em dia. Isso é verdade. E essa humildade dele faz com que ele cresça, não tenha síndrome da coroa, cresça todos os dias sabendo que é grato por aquilo que está acontecendo, que pode ter cada vez mais, mas quando chegar lá, nunca vai ser suficiente a nível de ouro mesmo, né? De evolução, ele quer sempre evoluir. Eu acho que isso vem do teu berço também, né? Sim, vem da real dos teus valores, sim. Mas eu acho que isto, agora a Maria disse uma coisa, pronto, que eu nunca tinha ouvido, deve ser uma expressão vossa, se calhar brasileira. E quando tu dizes berço de ouro, se calhar é isso mesmo, é o berço de ouro, é o síndrome da coroa. Exato, sim. Por acaso, uma expressão que eu nunca tinha ouvido. Eu também não. Mas pronto, é nesse sentido, não é? As pessoas às vezes... O síndrome da coroa acontece muito no desporto, que é quando a gente ganha, quando a gente finalmente chega num objetivo, a gente fica com tanto medo de perder aquela coroa que faz de tudo ou para não perder ou entra em declínio. Entra com lesões, vem as lesões, vem... Pronto, as chatices todas.
que nós temos que ter uma Mariana na nossa vida para as ultrapassar. Muito obrigada. Quando fala comigo embaixo, Estão a ver? é o dia todo. É o amor. É amor, isso é amor. O amor e o ódio andam de mãos dadas. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Pela vossa participação. Mariana, muito sucesso. Obrigada. Bassó, muito sucesso também. Obrigado. E vocês continua Sim. a A inspirar. visão, também, a vossa obrigada. também. Obrigada. E muito sucesso. Querem só deixar alguma mensagem de Bom. rapidamente? Malta, assim, só para concluir, botem like, gostem da página, né? Compartilhem e subscrevam, muito importante. Importante. Vamos ajudar a Positive Vibe a E crescer. vamos também dar like e seguir a página do Bassó e Nossa, da diz. Mariana Que, também. que vai ficar aqui embaixo na descrição os links para lá chegarem. E não desistam dos vossos sonhos, lutem por eles, Nunca. que vai ser muito gratificante quando lá chegarem. Muito bem. Gratidão. Obrigada. Obrigado. Obrigada.